Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos à sessão de hoje do Seminário Internacional de Estudos Globais, aqui no Salão Nobre da Universidade Aberta. E é com muito gosto e honra que recebemos o nosso convidado, o professor Dr. Mário Simões, que gentilmente aceitou fazer a conferência de hoje sobre um tema tão momentoso e de grande atualidade, que é precisamente espiritualidade e experiências místicas, características, patologia e terapia. O professor Mário Simões não precisa de apresentações, que é uma pessoa subejamente conhecida nesta área e é um psiquiatra notável e é professor jubilado da Faculdade de Medicina e tem uma obra considerável, precisamente no que respeita ao trabalho e ao estudo sobre as relações entre o universo da psicologia humana na relação com as questões da espiritualidade e da mística, e é uma das pessoas mais conceituadas para nos falar deste tema e também das questões problemáticas que esta relação entre psicologia, mística e espiritualidade levantam, e aqui vão ser certamente muito bem tratadas e poderão ser esclarecidas depois da conferência também no debate que seguirá. Também nos dá a honra da sua presença para coordenar e moderar esta sessão a senhora doutora Eugénia Abrantes, presidente do Instituto Avançado de Catolicismo e Globalização, também uma grande especialista na área da psicologia e da mística, aliás, com obra publicada, nomeadamente o seu livro Mística e Psicanálise, e, portanto, é a pessoa adequada para moderar e fazer o comentário crítico desta sessão, num diálogo que vai estabelecer o nosso conferencista convidado. Sejam todos bem-vindos e boa sessão. Senhora doutora, Muito boa tarde a todos os que estão aqui presentes nesta sala. Eu peço desculpa, faça uma gripe, a minha voz está um bocadinho alterada, mas eu penso que o meu estado de consciência não está propriamente muito alterado, portanto vamos ver como corre. De qualquer modo, queria também salientar um aspecto muito importante da coordenação que o professor neste momento está a fazer de uma obra que o Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização está a levar a cabo juntamente com a Universidade Aberta, com a Cátedra de Estudos Globais, exatamente um dicionário sobre espiritualidade e mística, essencialmente da mística cristã ocidental, e que tivemos a honra de poder contar com o professor para coordenar exatamente a área da medicina e psicologia, exatamente neste dicionário, e que o dicionário vai já chegando ao fim deste seu longo percurso de investigação e de organização, e, portanto, cabe-me também, em nome do Instituto, se o professor Eduardo me permite, também em nome da Cátedra, deixar desde já o agradecimento por esta preciosa colaboração. Estou certa que este vai ser um seminário muito rico e passo desde já a palavra ao professor. Bom, eu devo começar por agradecer este amável, honroso convite, porque é também a primeira vez que estou aqui nesta universidade e vejo que a honra que me deu já vem de trás, quando me encarregou de ser exatamente o coordenador dessa parte do dicionário de mística, de medicina e de psicologia. Também quero agradecer as suas palavras, também elogiosas, tais como as do professor José Franco, e que espero, digamos, não desiludir com a honra que me deram. Cumprimento também, na vossa pessoa, o Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta. Eu devo dizer que, antes de começar a apresentar a minha conferência, fiz de novo leituras, para além de escolha de slides, etc. E lembro-me que trouxe até uma parte de fotocópia que fiz de um tratado que nós chamamos A Bíblia da Psiquiatria, de dois autores americanos, Kaplan, dois calhamaços deste tamanho, e que fui ler sobre místicos. E, curiosamente, os autores diziam assim: nos últimos anos
viu-se um interesse renovado e surpreendente de alguns psiquiatras na parapsicologia, que incluem, por exemplo, telepatia, psicocinese, clarividência e mística. Alguns colegas até escreveram positivamente sobre reencarnação, outros sobre médiums e um terceiro até sobre transferência em sonhos. As pessoas que sonhavam e comunicavam umas com outras. Experiências com drogas alucinogénicas levaram outros a formular conceitos diferentes, até talvez místicos, e voltamos de novo ao tema 2, meios de conhecer a realidade. Até cientistas de orientação biológica e astronautas se envolveram em experiências paranormais que seriam, eu diria, ultrajantes de modo místico 20 anos atrás, mas que são hoje matérias que se ensinam em alguns cursos. E, portanto, isto só para dar a ideia de como este tema é atual e a Bíblia da Psiquiatria refere-se. Eu vou, portanto, passar a partilhar a minha tela. Portanto, estava eu a ler este sumário daquilo que nós vamos fazer neste estudo, enfim, em comum. E, claro, depois falarei um pouco da patologia, do diagnóstico diferencial, as terapias e as conclusões. Vamos então por aqui. Estava eu a mostrar este slide que mostra realmente locais que evocam uma pré-história. Dois deles até em Portugal, o do lado esquerdo, portanto, que seria o Cromlech dos Almendros, uma anta no Alentejo também, e este Stonehenge desconhecido. Portanto, pensa-se hoje que estes locais teriam servido também para manifestações de tipo espiritual, e poderemos falar um pouco sobre isso, até alguma investigação brincalhona também sobre o Cromlech dos Almendros, o que é que se teria lá passado. Portanto, já havia algo ainda antes de tempos atuais, ligados a uma espiritualidade nascente nesse homem dito primitivo. E as religiões mais antigas, como por exemplo o hinduísmo, já tinha nesta concepção daquilo que é o Om, a totalidade do universo, dividia isto em vários mundos. Este mundo, seria o mundo do contacto com o exterior, que eu vejo que está à minha volta, falo com as pessoas. No mundo 2, só sai cá para fora, é um mundo dos pensamentos, se eu os exprimir, portanto, isto é a totalidade da consciência. O mundo 3 seria o mundo dos sonhos. Onde é que está isto? O mundo dos sonhos. E vejam que a saída é muito pequena. Só se eu acordar pouco tempo logo a seguir a um sonho é que eu me recordo dele, senão perde-se. E, portanto, o estudo dos sonhos é feito assim. Vê-se que as pessoas estão a sonhar pelos movimentos rápidos oculares, acordam-se e dizem o que é que estavas a sonhar, senão perdeu-se o sonho. Portanto, veja, estamos aqui a falar, digamos, um esquema da consciência que é a totalidade, e por isso é representado nesta letra. E surge um outro mundo, o mundo 4, aqui em cima, que está separado por um véu, traço. Seria o véu chamado de Maya, aquilo que se explica no hinduísmo, que seria esse véu de outra realidade, e que só tirando esse véu é que se chega ao mundo espiritual. Vejam, portanto, que já haveria aqui sim um início de um esquema de estados de consciência. E depois, noutra perspectiva, mais próxima de nós, já os egípcios e os gregos utilizavam estados de consciência semelhantes, ou muito juntos, próximos do sono e do sonho, para utilizar isso como cura, como indução de viagens para outros mundos, onde iriam buscar a cura, e que mais tarde, ou mais cedo, talvez, já muitos xamãs utilizavam isso para ir buscar bocados da alma que estariam perdidos. Portanto, tanto os templos gregos como os egípcios fariam apelo a esse tipo de indução, dessa entrada noutros mundos, para ir buscar outro tipo de realidades. E na Idade Média, conhecemos toda a Idade Média, com todo, enfim, o trabalho feito, tipo monástico, com práticas rígidas de oração, de silícios, de jejuns, etc. Mas também, curiosamente, aqui nesta fotografia, havia algumas catedrais que tinham uma espécie de labirinto onde as pessoas percorriam aquilo para chegar ao centro da sua consciência. Exemplos de experiências místicas, talvez as mais clássicas e aquelas vividas. Há pouco estava aqui a falar com a professora Eugénia Abrantes, que na capa do seu livro tem exatamente parte daquelas fotografias que eu mostro aqui assim, portanto, de Bernini,
seria um transe místico que alguns psicanalistas, já há pouco falei, disso, teriam interpretado porque desconheciam um pouco a essência do que é essa experiência mística, chamaram histeria, uma histeria maligna, portanto, completamente ao lado daquilo de que é a verdadeira vivência de uma experiência religiosa ou mística. Também São João da Cruz, um outro místico também aqui do lado, de Espanha, que descreve bem o que seria já não só uma experiência mística, mas também toda uma crise espiritual até chegar ao topo da sua experiência mística, que ele significa isso na noite escura da alma. Eu não deixa de ser interessante que esta noite escura da alma, que aqui se vê-se este sol tapado, é que mesmo na noite escura da alma, como ele descreve, havia sempre uma esperança. Era escuro, mas não conseguia tapar toda a luz que se vislumbrava a seguir à sua experiência. Portanto, eu trago aquela fotografia ali para mostrar exatamente isso. Mesmo na noite escura da alma, era impossível tapar toda a luminosidade que já se adivinhava nesse algo. Pronto, chegamos aos tempos mais contemporâneos do século passado, onde os antropólogos começaram a frequentar algumas sociedades e a tentar perceber o que é que haveria lá de comum com a nossa, às vezes com um antropocentrismo europeu, mas pronto, fora isso, tentaram descrever muitas vezes o que seria uma religiosidade, o que seria uma espiritualidade, como aqui assim se verifica neste slide. E depois, muito mais modernamente, trouxe aqui assim o esquema de Damasio, de 2010, que ele tentava explicar o que era a consciência. É difícil. Não há uma definição consentânea que abranja totalmente o que é a consciência, e de tal forma que eu escrevo aqui assim, peço desculpa, voltar atrás, peço desculpa, que, na verdade, ele resume toda a sua consciência a um produto do cérebro, para Damasio. Seria o corpo, o cérebro, que teria consciência, e depois, eventualmente, a mente seria também um produto sucedâneo, um epifenómeno do cérebro, e a mente seria tudo o que são operações mentais, pensamentos, etc., emoções, e que estaria dentro da consciência uma parte, mas que se assenta no corpo e assenta no cérebro, como aqui assim vemos. E depois a consciência, pergunta ali, interrogado, poderia ser aquilo que em algumas literaturas se chama a alma, a consciência de mim, os conteúdos que estão dentro da minha mente, lá está a mente dentro da consciência, a minha consciência do outro que está a falar comigo, a consciência do ambiente. Portanto, seria isso uma alma abrangente, mas essa alma abrangente de consciência remete também para outra dimensão, que é o que vamos tratar também aqui, do espírito. Seria algo não tangível, não palpável, mas porque o facto de não ser tangível e palpável não quer dizer que exista, ou que não exista, aliás, que não exista. Eu lembro-me de alguém que me dizia assim, é difícil falar destes temas quando não temos uma instrumentação que capte, que pese, que meça. Uma pessoa que estaria, por exemplo, sentada num banco de jardim, às escuras, e que olha à volta e não vê nada, tudo escuro, mas que se aparece uma pessoa subitamente e o candeeiro que está por cima dela a ilumina, ele diz, olha, afinal havia ali uma pessoa que eu não sabia que estava lá. Ela passa pelo candeeiro e desaparece e desapareceu. Portanto, o facto de não termos essa medida, essa certeza, essa instrumentação que permite captar realidades, não quer dizer que elas não existam, como dei neste exemplo. Em Portugal temos pessoas, autores que se dedicaram também a este tema. Ok, obrigado. E que tenho aqui o exemplo de Manuel Laranjeira, A Doença da Santidade. É curioso que ele vai referir-se isto como uma doença, iremos ver quando é que é doença e quando é que não é. Dalila da Costa, todos de certeza, alguns que se interessam pelo tema já ouviram falar, e que também escreveu sobre os místicos do século XVI. O professor Carlos Silva, que foi sempre um homem interessado, frequentei alguns seminários dele com quem aprendi, sobretudo interessou-se por Santa Teresa de Jesus, a experiência orante, e uma tese que não li, apenas tive acesso à notícia, O Amor Místico, de alguém que tentou apresentar esta tese nos anos 50 na Universidade de Coimbra e que não lhe deixaram imprimir, e ele ficou com uma centena de exemplares, e isto saiu numa revista
num jornal a dizer, vejam lá como isto é, uma obra que este homem fez e nunca se conseguiu doutorar, apesar de ter o selo da universidade, porque não lhe aceitaram esta tese. O amor místico. Vou tentar encontrar o livro, porque ainda não o encontrei, apesar de andar atrás dele. Experiências místicas mais próximas de nós, talvez esta aqui assim, dos pastorinhos, é uma experiência mística, é fusional, tem, digamos, visões também, tem, digamos, uma interação com algo que é, digamos, com uma atribuição divina. E se eu ponho aqui ao lado este esquemazinho que vem aqui assim do lado direito, é um desenho feito na época pelas crianças, melhor, por aquilo que as crianças descreveram e que vejam que é algo um pouco diferente daquilo que hoje temos como figuração de Nossa Senhora. Será interessante falar nisso mais tarde. Ou também, ainda em Portugal, uma santa, a beata, considerada já a beata Alexandrina de Balazar, também com as suas experiências, jejuns prolongadíssimos, e como é que era impossível, porque era vigiada, permanecer em jejum dias e dias, e portanto com as suas visões, com as suas experiências também de tipo místico, como aqui se vê. Portanto, para trazer que isto não é um tema assim tão estranho, porque não só temos estes exemplos todos que estou a trazer, da literatura e do nosso país ligados a isto, mas também perto de nós, experiências mais recentes, muito mais contemporâneas, dos anos 60 e dos anos 80, como aquela que vem ali de Conchita e da Loli, em Garabandal, em 1961, também referem e descrevem cenas, portanto, de visualização. Vejam aquela posição das crianças, como se estivessem a ter acesso a uma informação que outras pessoas não viam, tal e qual como em Fátima, e, portanto, descrevem também e têm as suas mensagens, ou ainda mais perto de nós, em Médio Borgia, na Bósnia, aquelas pessoas que ainda hoje continuam a receber as suas mensagens. Portanto, estes temas não são assim tão estranhos como isso, porque fazem parte já hoje numa história contemporânea por quem se interessa por este tipo de temas. Vamos então, o que seria, portanto, uma emergência espiritual que levaria a uma experiência mística. É um estado, é um estado. Portanto, a pessoa não está sempre assim, está naquele estado durante uns tempos, que está alterado ou modificado, digo alterado, quando a pessoa está realmente um bocado fora desta realidade. Fica um pouco obnubilada, mas outras pessoas não estão obnubiladas, estão muito atentas, estão muito vigis e, portanto, eu diria, estão num estado modificado de consciência, estão em vigília, estão acordadas, no qual o sujeito nunca ou raramente e neste caso com pouca intensidade, sente a sua consciência do eu de si mesmo ameaçada. Portanto, raramente sente isso. Salvo quando está então numa crise espiritual. Então investe essa experiência subjetivamente de um significado sobrenatural, atribui um outro significado e resulta quase sempre numa transformação pessoal e social positiva. Esta é a definição de Prince 79, que ainda hoje se mantém, foi um homem que estudou muitas experiências místicas, foi a sua tese de doutoramento, aliás, no Canadá. Estamos a falar, portanto, de algo figurado aqui assim por Miguel Ângelo, o toque divino, quer dizer, como se fossem tocados por algo, digo algo, que é difícil definir o que seria essa divindade, porque estas experiências místicas, nós temos a ideia que são quase sempre boas, benéficas, são de algo que nos preenche, mas também há experiências místicas no sentido que eu há pouco defini, é investido de sagrado, mas há pessoas que investem de um sagrado que eu diria demoníaco também, como se fosse algo de muito poderoso. Portanto, e não deixa de ser também uma experiência mística para essas pessoas que cultivam esse tipo de desenvolvimento, para elas é também algo sagrado. Portanto, um toque de Deus, neste caso, que eu trago aqui nesta representação. Então passamos, portanto, numa emergência espiritual, o que é que leva à atribuição deste significado? A intensidade. É arrebatadora esta experiência, arrebatadora. A pessoa sente que foi, digamos, nós dizemos um êxtase, a pessoa é como se saísse de si para algo, mas eu também poderia dizer o contrário, é um instase, também algo de fora que entra dentro. Portanto, esta dualidade do êxtase e instase é intenso. Muitas vezes o substrato cultural do sujeito, as suas crenças religiosas e expectativas influencia, como possivelmente nós vimos nos casos que eu há pouco trouxe, que estão muito imbuídas de uma experiência religiosa ligada, sobretudo, à nossa vivência ocidental.
o ambiente da experiência e as circunstâncias. Reparem que as circunstâncias que eu mostrei são circunstâncias quase sempre de jovens. É curioso. Quase sempre em locais perto de grutas, perto de covas, perto de correntes de água. Portanto, há aqui algo que este ambiente é propiciatório. Mas não só será o ambiente, como iremos falar, há características pessoais que possivelmente também facilitam isso. E claro, há um significado para essa pessoa nesse momento. E Jung interessou-se também pelo tema, um psiquiatra maldito, porque não seguiu as regras de Freud e se dedicou exatamente a este tema da espiritualidade e, portanto, não teve assim tanta visibilidade, salvo nos últimos tempos, que foi recuperado. E ele dizia que havia variáveis psicológicas que facilitavam. O ser mais otimista, extrovertido, ter uma sensibilidade estética, praticar uma religiosidade não dogmática, no fundo aquilo que seria hoje a espiritualidade, são palavras dele, portanto a espiritualidade não é dogmática. A situação interior de desativação em relação ao ambiente, portanto, estou mais virado para dentro de mim, para a minha própria experiência interna, do que cuidando daquilo que se passa à minha volta, e se tiver tido experiências prévias, tanto melhor, mais facilita para que elas continuem. É curioso que Jung diz, o setting, o local, a instrumentação, aquilo que leva a pessoa a fazer a experiência, não tem um significado grande, mas pode influenciar o seu significado. É curioso que o setting, para ele, não era importante e possivelmente não é, atendendo a que hoje estas experiências surgem em qualquer local, mas as clássicas, como eu já disse, têm muito a ver com certos locais. A própria Organização Mundial de Saúde atenta a este tema, portanto, depois de que eu li nesta minha introdução, teve também de se adaptar a este tipo de interesses e introduz a definição que já vinha dos anos de 48, o que era um estado, o que era saúde. Era um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental e social. Teve que introduzir em 84 esta dimensão, o espiritual. Portanto, era necessário. Saúde é também esse estado que reúne todo o bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de doença ou de enfermidade. É interessante que tenha sido, portanto, esta definição revista e para introduzir esta dimensão de que estamos aqui a falar. Temos falado aqui de pessoas dedicadas à religião, mas também se fala em espiritualidade. Eu trouxe aqui duas definições que são consensuais, quer dizer, cada um vi muitas definições ligadas à espiritualidade e à religiosidade. Portanto, escrevi consensual. Vejam que a espiritualidade é um conjunto de valores morais, mentais, emocionais, que norteiam os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, as nossas atitudes e até no relacionamento entre mim e entre mim e as pessoas. E ficamos por este conjunto de valores. A religiosidade é mais ordenada. O indivíduo acredita, segue e pratica uma religião que tem valores, que tem códigos, que tem morais, enquadrada em templos, quase sempre em templos, há ritualística, há oficiantes intermediários e que ligam àquilo que se chama o sagrado. O sagrado, entre aspas, porque o sagrado, de acordo com cada religião, tem uma conotação um pouco diferente. Vejam, portanto, estamos numa muito mais organizada, com templos, rituais, oficiantes, valores, enquanto a outra são um conjunto de valores que a pessoa adopta para se relacionar com a vida, consigo mesmo, com as outras pessoas e que norteiam esses pensamentos para talvez ser mais e melhor, mas sem ter este conjunto ordenado que as religiões têm. Portanto, vamos ficar, sobretudo, na espiritualidade, embora muita religiosidade tem também, há, digamos, uma parte que eu diria abrangente e coincidente entre a espiritualidade e a religiosidade. As duas, há aqui um transfer entre uma e outra, mas há realmente alguma separação, conforme eu digo nesta definição consensual. Então, quando é que podemos falar que estamos perante uma experiência mista? Tem características. A inefabilidade. A inefabilidade quer dizer que é difícil pôr em palavras este tipo de experiência. Por isso há pouco eu falei que, por exemplo, Teresa d'Ávila, quando ela descreve aquilo, enfim, o seu esposo, o amado, quase fazer amor com Cristo, é uma histeria maligna. Portanto, mas era aquilo que era a linguagem daquele tempo, para ela exprimir o máximo de fusão que poderia ter com
aquela personagem, Cristo, para ela, com quem ela se fundiu e, portanto, falava naquele tipo de linguagem. Portanto, não há palavras, ou as palavras são parcas para definir este tipo de característica de uma experiência. Geralmente é uma revelação, a pessoa fica como se tivesse subitamente um conhecimento que nem suspeitava, é uma revelação. É uma experiência subjetiva de fusão do eu no universo e, portanto, imaginem, se Cristo era tudo para Teresa d'Ávila, é um estado fusional e ela escreveu com a linguagem que era própria do tempo para dizer algo para o qual não havia palavras. E quando está nesta situação, a pessoa perde a noção do tempo e de espaço. É como se fosse para um tempo sem tempo, para um espaço sem espaço. É um eterno agora, é aquilo que as pessoas descrevem. Perdi a noção do tempo, perdi a noção do sítio onde estava. Há uma sacralidade neste caráter divino. Portanto, a pessoa aí atribui algo de sagrado, algo de luminoso a esta experiência obtida. Portanto, há uma atribuição que a própria pessoa faz. Tem consequências, quase sempre, este tipo de experiência. A pessoa sente-se confortada. Bom, depois disto eu tenho de fazer qualquer coisa. Tive uma benesse, tive um belice, tive algo, então tenho de fazer qualquer coisa. A pessoa percebe muitos dos seus conflitos como se aquilo fosse, agora eu sei, tem insights, agora eu sei o que tenho de fazer, qual o sentido da minha vida. Tem uma certa humildade, uma certa reverência perante o desconhecido, como se houvesse algo de fantástico, de luminoso, que ainda vai descobrir mais. Aceita a morte e a compreensão desta como uma transição para uma vida sem corpo e só consciência pura, e fica com uma predisposição para certo altruísmo, ajuda, abnegação que tem mesmo. Então, vamos para as práticas da espiritualidade. Como é que elas existem nos tempos atuais? Penso que é isso que tem interesse para este também Centro de Estudos Globais. Eu trouxe algumas situações que não só conheço da prática pessoal, mas também, sobretudo, da minha clínica. E começo por falar de um humanista, Maslow, que constrói esta pirâmide para dizer quando é que a pessoa se começa a interessar. Aqui sim já não é algo que surge, como aqueles exemplos que eu dei, mas algo que se vai praticando. E ele dizia que se não há algo que tem visto, que tem a ver com a fisiologia, com a segurança, isto é, que eu costumo dizer na brincadeira, se eu não estou saciado e quentinho, é muito difícil interessar-me por outros valores que estejam para além desses. Mas se eu tiver, portanto, resolvidas as minhas questões de comida, água, como ele descreve nesta pirâmide, o sono, se eu estiver, enfim, uma casinha, uma gruta, etc., então começam outro tipo de interesses a surgir, a amizade, a família, a intimidade com alguém, depois, enfim, o ser reconhecido pelos outros, até que chega cá acima ao triângulo superior e vem este tipo de valores que a pessoa busca. E aí surge quando? Quando a pessoa entra num estado de consciência, como eu disse há pouco, que eu chamei ampliado de consciência, e que surge ou espontaneamente ou num transe ligeiro que é provocado. Portanto, eu estou acordado, mas estou num ligeiro transe que já iremos ver como é que se obtém estes transes ligeiros, ou que eles surjam de tipo espontâneo. Sempre foram usados por diferentes povos, civilizações, e nós todas as noites entramos em dois pequenos trances, que são muito semelhantes àquilo que é a hipnose clínica. Quando eu estou a adormecer, ainda estou a ouvir o ruído da cozinha, a televisão a falar, já tenho imagens na mente, estou a aconchegar, e é naquela mistura que nós chamamos os fenómenos hipnagógicos, é um estado de sonolência. Estou acordado, estou vigílio, mas estou num leve transe onde misturo as realidades, ou quando acordo, os estados hipnopúmpicos. Portanto, isto aqui é como se são estados especiais que poderiam ser usados exatamente para induzir outras escaladas que não ficam só naquilo que nós hoje temos quando adormecemos ou quando acordamos. E, portanto, é um fenómeno praticamente universal. E aqui, o que é que distingue o estar acordado como eu estou agora e a assistência está a ouvir-me? É que estamos ambos acordados, chama-se isto estar num estado de vigília. Mas há um estado de vigília ordinária, que é este, que é o normal, a maior parte do tempo estamos num estado de vigília ordinária, e há estados de vigília em que eu estou acordado, mas que é diferente deste, diferenciado, muito pequena.
Mas vejam a diferença. Neste momento, há um estado dominante da minha ativação mental, a atividade mental, estou mais a captar estímulos exteriores, são as lâmpadas, são as filmagens, é o que eu estou a ler, etc. A minha imaginação neste momento está diminuída, embora de vez em quando tenha aqui coisas que não estavam planeadas dizer e digo, mas sobretudo tenho um plano, portanto não há muita imaginação para este plano que eu construí. Sobretudo há um domínio da minha atividade mental sobre a contemplativa. Já nos outros, estão num estado de repouso, são as pessoas que fazem, portanto, meditação, ou num estado de repouso, relaxamento, etc. Estou mais, digamos, atento às minhas fontes internas, podem ser do corpo, conforme depois iremos ver ao falar da meditação. A imaginação está aumentada, é como se eu pusesse nestes estados de vigília diferenciada áreas cerebrais que habitualmente estão em repouso, mas se conectam para construir outro tipo de realidades. Portanto, há um domínio da contemplação sobre a ação. Sempre foram usados, portanto, e o que é que se faziam neste... Qual era o uso principal que se faziam destes estados? Em religião, ou curativos, para curar, naturalmente, ou sobretudo mágico-sociais. Muitas vezes nós vemos em relatos, em cinema, em literatura, de hierofantes, de sacerdotes, etc., que utilizavam isto para curar, cerimónias religiosas, ou mesmo algo ritual mágico para impressionar. A diferença, quando é que isto é considerado patológico? É na atribuição de causalidade. Portanto, é quando uma pessoa atribui isto a algo que pode ter uma explicação biológica normal, aceito pela comunidade, ou uma causalidade que remete para influências externas à sociedade, ao biológico, portanto seria influência de espíritos. Portanto, aí seria, digamos, a sua diferenciação na patologia. Portanto, estes estados, na verdade, são compreensíveis, pode-se falar neles, ocorrem raramente durante este estado de acordado, mas podem acordar, podem surgir, muitas vezes durante a leitura absorvente de um livro, na natureza, ao contemplar a beleza de uma paisagem, à beira de um rio, absorto nos meus pensamentos, portanto, podem surgir num estado de vigília normal. Duram minutos ou horas, e essa é a grande diferença com as doenças psiquiátricas que se arrastam por um dia, 2 semanas, etc. Quase sempre são induzidos, a pessoa predispõe-se para eles, mas podem correr espontaneamente, como eu já disse, e sobretudo não resultam de doença ou de adversidade social. Portanto, são frequentemente, esta emergência espiritual é desencadeada por um estado modificado de consciência, conforme eu já defini, e aqui, curiosamente, deixem-me realçar, falamos em psicoses. Psicoses são doenças graves da mente que geralmente se acompanham de alterações do pensamento, quase sempre delirantes. Um delírio é algo que não pode ser corrigido nem pela demonstração prática, nem pela argumentação lógica, e só 1% dessas doenças cursam, 1%, muito pouco, com conteúdo de temática religiosa. Geralmente os conteúdos deste tipo de doenças são persecutórios, são de grandiosidade, quase nunca têm temática religiosa. E por vezes surgem exatamente crises religiosas durante o desenvolvimento de uma psicose, uma doença grave, conforme eu defini. Portanto, não só tem delírios, como tem alucinações, quase sempre auditivas. Ouvem-se coisas sem haver nada que as provoque. Eu pus aqui este slide deste rapaz, que hoje é muito frequente, é uma caricatura, o turista espiritual. São pessoas que vão a todas, que vão, sei lá, a seminários disto e daquilo, workshops disto e daquilo, e vão colecionando, digamos, experiências, mas isso não faz deles nenhuma, digamos, santidade ou que os leva a uma experiência deste tipo. Vão colecionando experiências. Quando é que os consideramos como doença? Quando ocorrem sem que eu os tenha desejado, mas não chega, é uma condição necessária, mas não suficiente. É só quando se tornam dominantes na vida cotidiana em que eu passo a viver nesses estados, portanto, eles podem surgir sem os querer, como disse, espontaneamente, mas passam a ser uma forma dominante na vida cotidiana, a pessoa perde a sua autonomia, e então aí fica a ser doentio, patológico. E sobretudo porque imbuído daqueles estados e das revelações que eu tive naquele tipo,
não tenho soluções adequadas para o dia-a-dia. Passam a ser patológicos. Se a minha vida é comandada por comportamentos daquilo que eu intuo como se fosse o sagrado, mas não é, não vou ter soluções adequadas, passa a ser. E ainda a quarta condição é que se não há uma estrutura cognitiva para acolher esses estados, como nós vemos no Brasil, muitos destes estados surgem na sociedade brasileira, mas são acolhidos, digamos, em terreiros vários, onde as pessoas falam com as pessoas e pronto, no dia seguinte, eu lembro quando estive na Bahia, no dia seguinte lá no mercado, encontrei as pessoas que estiveram em estado de transe e fizeram, enfim, as mais estranhas revelações e no dia seguinte estão a trabalhar. Portanto, aqueles estados tinham o seu conteúdo, tinham o seu acolhimento, eram, digamos, enquadrados por uma sociedade que acolhia esse tipo de estados. Então, a próxima... portanto, estamos aqui, de certo modo, a falar daquilo que eu diria um objeto impossível. É tão estranho como é que se atinge algo como esta luminosidade num desenho de Axel Grey, que é, digamos, onde ele integra tudo, não é? Tudo aquilo que nós conhecemos de medicinas tradicionais, etc., do hinduísmo, da medicina tradicional chinesa, de algo como letras do alfabeto hebraico, da biologia, portanto, é a luminosidade total, como é que se enquadra isto nesta experiência. Este homem de Escher olha para este cubo e diz, eu tenho representado, mas ele não existe. Não, ele existe. Existe e está aqui sim do lado direito, foi simulado por uns designers alemães que realmente fizeram este tipo de sólido e vejam que ele existe, mas nós temos que nos torcer um bocadito para atingir estes estados. Isto é, e torcer o quê? É colocarmos noutro estado de consciência, utilizando os mais variados métodos, que irei falar de alguns. Se rodarmos um pouco este sólido que aqui se encontra do lado direito, um bocadinho para o lado direito, fica exatamente como aquele que está em cima. E quando tiramos uma fotografia e dizemos, isto não existe, ele existe. Tem que ser temos que nos dobrar um pouquinho para ter este tipo de estados. Isto começa, portanto, por nos levar à conclusão de que um modelo estritamente biomédico, só estruturas biológicas, não chega para explicar isto. E talvez Freud tenha sido assim o primeiro a dizer, não chega. E bem ele com as suas teorias do inconsciente, esta seria uma metáfora boa que aqui se vê em baixo, do que seria esse inconsciente, esse mundo que pode explicar fenomenologias que até à data não tinham uma explicação cabal. Portanto, este iceberg na fronteira da água, com a parte de cima seria o subconsciente e na parte de cima seria o consciente. E começa aqui uma tentativa para nós termos outros modelos de explicação que não fosse só o modelo estritamente biológico. E aqui podemos também uma outra explicação que fui buscar a Magritte. Magritte diz que a nossa consciência não é um produto do cérebro, tem certa independência dele, embora se cole preferencialmente ao cérebro, como vem aqui, como se há a realidade fora de mim, como o estou a ver, eu, corpo biológico, e há uma instância. A consciência seria uma espécie de fotógrafo à lá minuto que diz, estou a ouvir isto, olha mais para a esquerda, mais para a direita. Portanto, mas tem uma grande independência, atua preferencialmente através do meu sistema operativo, que seria o cérebro, mas tem uma independência grande e que tem vindo a ser demonstrada por várias experiências, como as experiências de quase morte, que irei falar aqui há pouco. Interessante esta ideia de, portanto, que há um intérprete, há uma consciência para além da minha tomada de consciência. E estamos a chegar à experiência luminosa, fantástica, que nos ultrapassa, esta que eu representei aqui assim. E como é que nós lá chegamos? Por meios físicos, sem dúvida, pois por mortificações, por exemplo, por jejuns, meios químicos, tomada de alguns sei lá, medicamentos, eventualmente, mas sobretudo alguns psicadélicos, sobrecarga de estímulos, se eu for
tiver uma sobrecarga tão grande de estímulos, sou capaz de ter experiências desse género. Eu li aqui há pouco tempo, que uma criança que esteve 4 dias depois de ter ficado soterrada durante dias neste tremor do qual tivemos notícia há pouco tempo, que se sentiu visitada por uma figura luminosa, um anjo que lhe dava água. Quer dizer, portanto, uma sobrecarga de estímulos só pode ter sido, ou então a privação de estímulos, a ausência de estímulos, como por exemplo pessoas que andam no Polo Norte, alguns esquimós na pesca, muitas vezes têm que bater com os remos na água para ouvir barulho, porque senão entram noutro mundo. Portanto, a privação de estímulos leva-os a entrar e a imaginar vozes, visões, etc. Ou psicológicos, conforme iremos também falar daqui a pouco. Portanto, podem ser induzidos de vários modos. Vou começar pela meditação, talvez aquele que tem hoje mais visibilidade, e há muitos estudos que confirmam que a meditação tem sobretudo vantagens em termos de relaxamento, em termos até de melhoria de qualidade de vida e até de algumas perturbações onde haja uma influência psicossomática. A mindfulness, quer dizer atenção plena, estou consciente daquilo que se passa à minha volta. E em 30 segundos, mindfulness é eu estar consciente de tudo, estar consciente de como é que tenho agora os meus óculos, se estou a olhar para ali, onde é que tenho o meu pé, o ruído que eu estou a ouvir, a pessoa que está a falar ali, que está a passar neste momento em frente à porta. É uma atenção plena a tudo, à posição do meu corpo, aos barulhos, àquilo que eu estou a ver, até dos meus pensamentos. E quando os meus pensamentos não me fazem estar presente naquele momento, eu volto à respiração. A respiração, vou dizer, é, digamos, a âncora de todas as pessoas que praticam mindfulness. Volta-se de novo à respiração e fico consciente da minha respiração. E simplesmente este estado, que eu estou a definir em 40, 50 segundos, é suscetível de me levar, numa prática constante, num trabalho diário, a ter experiências deste tipo. Tem havido estudos muito bem elaborados acerca das práticas de meditação, não só de um ponto de vista da neurofisiologia, que chegou à conclusão que praticantes continuados disto têm realmente um aumento de áreas do cérebro ligada ao tálamo, onde é que está? Ao tálamo, à ínsula e ao córtex cingulado, que são áreas muito ligadas, digamos, à nossa emoção, à nossa memória, digamos, à transferência de informação do lado esquerdo para o lado direito, que é o córtex cingulado, ou então os meditadores de muito tempo induzem uma sincronia de ondas gama que não aparecem no eletroencefalograma normal. No eletroencefalograma normal temos as alfa, as beta, as teta e as gama, e as delta. A gama considera-se como se fossem frequências cerebrais acima de 30 ciclos por segundo, até aos 50, 60, e que essa sincronia faria o aparecimento de consciência, e com estes meditadores consegue-se demonstrar, um dictador de longa duração, consegue criar esta sincronia de ondas gama. E mais, houve estudos feitos por um neurocirurgião, Mário Beauregard, que esperou 10 anos que lhe dessem autorização para estudar experiências místicas de freiras carmelitas. Ele faz um livro chamado O Cérebro Espiritual, onde ele vai exatamente pedir às freiras, quando estão naquela máquina de ressonância magnética funcional, para tentarem ter sentimentos, como ele chamou, feelings, sentimentos de sagrado ou da presença de Deus, ou outros. Olha, pense na sua mãe, pense no seu pai, pense no convento, completamente diferentes, e ele então consegue encontrar áreas cerebrais mais ativas quando essas freiras estavam exatamente com pensamentos elevados para o sagrado ou para a presença de Deus. É interessante, portanto, estes estudos. A prática da espiritualidade por psicadélicos. Psicadélicos, vocês conhecem estes últimos, mas eu vou mostrar um slide ou outro, mas também de xamanismo, que é talvez o mais clássico. Quem estuda, quem se interessa por estes temas de xamanismo, são, enfim, os sacerdotes, são os medicine men, são os feiticeiros que sempre se interessaram por outros mundos, mas também praticavam atos curativos. Chegou à sociedade ocidental, sobretudo por aquilo que eles utilizavam, os psicadélicos. Psicadélicos, para vos dar algum exemplo, temos aqui assim do lado esquerdo, este que é um fungo, vejam aqui, parece
claviceps, é uma maneira de dizer que é um prego de cor púrpura. Isto é um fungo do centeio, e deste fungo é que se extrai a dietilamida do ácido lisérgico, o LSD. Imaginem que uma pessoa que toma isto, como é que fica? É um psicodélico bastante potente, e houve até epidemias na Idade Média, onde o pão de centeio ia cheio destes fungos, e havia então, digamos, autênticas histerias e loucuras em algumas aldeias só provocadas por isto. O cannabis sativa, que aqui se vê, portanto, é o canabinoide, é o haxixe, e que hoje já está a ser libertado como indicação médica na sua forma de canabidiol. Datura stramonium é outro potente que vem por aí nos jardins, ao longo da estrada, este mais, eu diria, perigoso, venenoso, que eu não aconselho a tomar, mas um potente alucinogénio, ou este aqui assim, da mescalina, o Lophophora williamsi, e se vocês leram o Dom Juan, portanto, A Arte de Sonhar e todos os outros, de Castanheda, ele fala muito neste Lophophora williamsi, que é um cacto. Já agora, também falei neste fungo que produz o LSD, chegou-se à conclusão que aquilo que as bruxas na Idade Média diziam, que voavam ao sábado para se encontrar com Belzebu, e teriam aí também experiências místicas, mas de outro tipo, como eu já disse, portanto ficavam em êxtase também, utilizavam um famoso unguento das bruxas. Isto foi estudado por um colega meu, Dietrich, na Suíça, com quem trabalhei, e ele foi ver o que era o unguento das bruxas. Barravam, portanto, o pau da vassoura, cavalgavam este pau da vassoura, portanto, esfregavam o seu sexo neste unguento das bruxas, que tinha exatamente aquela mistura de LSD, estramónio, beladona, e claro que tudo isto embebido numa gordura, numa banha de porco. Era assim, portanto, que as bruxas, isto só para vos trazer aqui um pouco de história relacionado com estes estados, e que eram induzidos assim. Nesta imagem mostro aquilo que falei há pouco também, um psicodélico que está a ser muito usado por toda a Europa, embora a legislação esteja ainda no limite daquilo que é permitido, porque tem uma molécula que é a dimetiltriptamina, a molécula do espírito, como alguns autores lhe chamam. É uma mistura de folhas e de esta liana, que é cozinhado durante 24 horas, e é isso que é bebido. As pessoas têm experiências de tipo místico, de contacto com outras realidades, contacto com pessoas falecidas. Aliás, chama-se em alguma literatura o vinho dos mortos, a ayahuasca. A ayahuasca é considerado o vinho dos mortos. São sessões que demoram aí 6 horas e, portanto, que no nosso país quase sempre decorrem em meios mais ou menos secretos, mas quem procurar na net encontra, às vezes não os melhores sítios, etc. Mas também outros estímulos, como a utilização de ritmo, de tambores, por exemplo, que aqui se vê. Se eu, por exemplo, é possível induzir, tocando, eu estou a fazer um ritmo à volta de 4 a 7 ciclos por segundo, bato 4 a 7 vezes em cada segundo, e isto vai ter uma ressonância com ondas do meu cérebro, que são ondas teta. Essas tetas são aquelas que mais existem nestes estados modificados de consciência, que me levam a outras dimensões. Portanto, 20 minutos deste ritmo, ouvido assim, e parando de repente, posso entrar num leve estado de transe. Portanto, isto é conseguido, muitas vezes, não de 20 minutos, mas dançando ao mesmo tempo com este ritmo, como se vê aqui assim embaixo, e ouvindo tambores. É possível que se entre nesses estados de indução de outros estados de consciência, e à esquerda vê-se, portanto, algo que também hoje se fala muito, psilocibina, que vem dos cogumelos mágicos, ditos cogumelos mágicos. Portanto, induzem também estes estados. Só para vos dar uma ideia do que seria uma experiência sobre a ayahuasca, e que foi representada. Há pinturas deste género, muito bonitas, na internet, e que eu trago aqui para vos dar uma ideia. Outras práticas, por exemplo, no dia-a-dia, mais simples. Nós podemos praticar espiritualidade simplesmente tendo uma atitude de compaixão, escutando o outro com benevolência, benevolere, querendo o bem, sem julgar, colocando-nos no lugar do outro, sentindo o seu patos, a sua doença. Portanto, está no empatos, empatia está na doença do outro. Praticando a compaixão no dia-a-dia é uma forma de praticar a espiritualidade. O perdão,
outra forma de espiritualidade, tão simples como isso, sem fazer apelo a nenhuma das outras coisas. Tem que estar atento, praticá-la mais vezes, fazer as pazes consigo e com o mundo, perdoar-se a si mesmo. Aqui falo de Goethe, que disse que é um absurdo que eu me culpabilize por algo que tenha dito ou feito no meu passado, quando estava convicto que era o melhor. Era um absurdo que eu fosse depois, sei lá, procurar alguém para dizer que culpado, fiz mal, fui uma pateta. Não, ele dizia que com aquilo que eu sabia naquele momento, com aquelas circunstâncias, fiz de certeza o meu melhor. Eu tenho a te perguntar o que é que eu aprendi para não repetir, mas esse perdão a si mesmo é algo que é importante fazer. E claro, pedir perdão a outras pessoas, e se não for possível, cada um que siga o seu caminho. É uma maneira de praticar a espiritualidade. Ou a gratidão. Muitas vezes só a gratidão por dizer ao empregado mesmo obrigado por ter trazido. Muito bem, só isso. Agradecer a uma pessoa de família por ter feito uma refeição, etc. Gratidão, compaixão, perdão, é uma maneira simples, cotidiana de praticar a espiritualidade. Outras práticas, por exemplo, que tenho ouvido falar e que há pessoas que praticam, há seminários aqui em Portugal de sexo tântrico. O sexo tântrico não é para fazer sexo, vamos dizer assim. É exatamente uma união através do corpo para criar um estado fusional para atingir outra dimensão. Geralmente as pessoas que praticam sexo tântrico que aprendem não é para ter orgasmo, é para evoluírem os dois em conjunto pelo contacto corporal por um estado fusional, como aqui se vê, como se fosse um casamento em 7 níveis, em 7 chakras. Quer dizer, de baixo e os outros, para criar esta união mística que aqui sim está representada do lado direito neste slide. Portanto, sexo tântrico seria isto mesmo, um casamento a várias dimensões para atingir o divino com outra pessoa. A hipnose clínica que eu pratico e ensinei nos meus cursos é também possível de levar, induzir através da hipnose um estado destes, estranhamente. Porque a pessoa, quando está sob hipnose, como está aqui nesta definição, tem uma atenção plena, focada naquilo que ouve. A precisão, aquilo que está à volta diminui e então está muito ampliado para seguir as sugestões. Eu pego num livro sobre o êxtase, por exemplo, de Pierre Weil, e leio o que ele lá tem e digo, presta atenção à minha voz, somente à minha voz, ouve a minha voz como se fosse a sua e leia a descrição de um estado místico e a pessoa tem. Tive pessoas no meu consultório tiveram experiências místicas induzidas. Claro, foram pessoas que me pediram, pessoas que já tinham uma certa procura deste tipo de experiência, diria mesmo 1 ou 2 padres me pediram para fazer esse tipo de experiência, porque só conheciam da literatura. É possível, portanto, através da hipnose clínica, induzir isto. A hipnose clínica não é nada especial, é uma mistura daquilo que disse há pouco, é um estado de sonolência, como forma que se vê, entre o estar acordado, alfa, e depois o primeiro estadio, é aqui, é entre o estar acordado, awake, e o estadio primeiro. E pronto, começam com imagens hipnagógicas, estado de sonolência, um twilight state, etc. Onde é que ela se situa neste conjunto? Desde o coma até cá acima, vamos passar pelo estado de ondas lentas, um sono leve, sonho, vou subindo, à medida que, como vocês veem, estou ficando mais consciente. E então, a hipnose está aqui, aqui estou acordado, e se eu estiver acordado num estado de vigília diferenciado, tanto melhor. É já para cima disto tudo. Experiências de quase morte. Muitas pessoas tiveram a seguir uma tentativa de suicídio, de afogamento, etc. E vão contar também experiências deste género, numa experiência de quase morte. O que é que sentem? Sentem-se fora do corpo, veem o seu corpo lá embaixo, entram num túnel, ao fundo do túnel tem uma luz fantástica de amor incondicional, sentem-se trespassadas por esse amor, mas sentem-se bem, querem ficar lá e há sempre uma voz, uma figura que diz não chegou a tua hora e retorna. Isto é uma experiência de quase morte. Para vos dar a ideia também, este tipo de experiências não é novo, mas fala-se cada vez mais. E Hieronymus Bosch representa isto, estamos aí no século XV, mais ou menos na altura do Renascimento, 15 para 16, em que ele representa este quadro que está em Veneza. Portanto, ou ele teve uma experiência experiência de quase morte, ou alguém lhe contou e ele representou numa pintura. Portanto, não estamos a falar de nada, só que hoje se fala mais abertamente deste tipo de coisas. E aqui estou eu aqui numa workshop a induzir a um grupo de 15 pessoas uma experiência de quase morte. E garanto-vos,
95% das pessoas tiveram uma experiência de quase morte. Ali sim. De um ponto de vista da fenomenologia. Agora, eu não tive, possivelmente, foi as consequências normais que uma experiência dessas, vivida em circunstâncias de doença, de afogamento, tentativa de suicídio, de queda de grande altura e sentimento que vai morrer, etc. Mas, de um ponto de vista da fenomenologia, aquilo que as pessoas contam, tal e qual como eu defini há pouco, tem, possivelmente não tem, digamos, estes efeitos que aqui estão descritos. Ok, perda do medo da morte, mudança dos valores, prioridades, capacidades paranormais, mas, curiosamente, quando eu estudei isto com mais 40 pessoas, com uma doutoranda que vai apresentar a sua tese no próximo mês em Northampton, portanto, fui orientador da tese de doutoramento dela, quando as pessoas tinham uma quest, quando havia uma procura de espiritualidade, víamos estes efeitos. Curiosamente, só induzir numa pessoa que quer fazer a experiência, não vamos ter estes efeitos, mas temos, de um ponto de vista da fenomenologia, tudo. Os efeitos que aqui vemos, quando a pessoa já tinha uma procura de espiritualidade, aí surgiram em 2 ou 3 casos. Experiências fora do corpo. Podemos induzir a nós mesmos. Já eram representadas no tempo dos egípcios. Nos anos 30 havia relatos de pessoas que se viam fora do corpo, presos por um fio de prata e que podiam sair exatamente como está representado aqui, e que modernamente autores como Tressoldi e Pedersoli descreve, olha, imagine que está a entrar naquele estado que está ou a sair do sono, ou a entrar no sono, naquele estado de sonolência, que está a entrar no elevador e vai subindo, subindo, cada vez mais alto, cada vez mais alto, cada vez para lá do centro da galáxia, mais alto, para um tempo sem tempo, um espaço sem espaço. Portanto, a técnica do elevador, a técnica do sofá, e sinta-se a subir, a elevar, a deixar o seu corpo, a deixar, como ele representa aqui, e seria possível ter uma experiência fora do corpo. Outros dizem, como Abramovich, ponha-se num quarto, com a cama, um espelho lá em cima, vê-se assim, e sinta-se que vai subindo, subindo, até tocar o espelho, como aqui está, e passa para o outro lado do espelho. No fundo, talvez uma representação de que Alice, no País das Maravilhas, do outro lado do espelho, começamos a perceber alguma simbologia que alguns autores utilizavam para ir a outros mundos. E claro, hoje há já, digamos, seminários, a hipnose para provocar este tipo de estados mais uma vez. Quando é que isto é doentio? Primeiro temos de ter uma atenção de que quando estamos nestes estados há interpretações psicológicas. Primeiro, a minha realidade é subjetiva. Eu conto à outra pessoa e é difícil partilhá-la. Pode ser uma metáfora do meu inconsciente, simplesmente. Pode ser uma projeção dos meus mitos pessoais. Tenho os meus mitos, os povos têm mitos, o mito do herói, o mito da santidade, etc. Também posso ter os meus. Mas pergunto-me, será que eu estou a ter acesso neste tipo de experiências a uma realidade que é intersubjetiva? Possivelmente é, porque quando vemos tantos relatos de pessoas de diferentes religiões, diferentes procedências, que tiveram experiências semelhantes. Eu trago aqui um quadro onde eu sou representado, onde eu contei a uma pintora, Margarida Cepeda, mitos pessoais. Para vos dar uma ideia de algumas experiências que nós vamos fazendo na mente, eu contei, Margarida, pinta isto que eu te vou contar. Eu venho assim de um local que tem uma luz do lado direito, esta luz aqui à direita, não vou conseguir, exatamente aqui assim, parece uma sala de tipo manuelino, venho de um local de luz, atravesso um piso onde parece que há assim umas pegadas, descalço, vou para outro local onde parece que há mais luz, sou acompanhado por um bordão de apoio, por um tótem que admiro, a águia, e estou a ver algo que digo, pá, muito mais luz do que esta de onde eu venho, mas onde é que eu estou? Estou num espaço, parece uma sala que afinal não tem parede de fundo, mas isto é um planeta, afinal é um planeta simulado por uma sala onde eu vejo o céu e que atravessa. Portanto, pode ser tudo isto, eu chamei este quadro mitos pessoais. É uma explicação psicológica para este tipo de experiências. Quando estamos na prossecução deste tipo de experiências, vão surgir crises, isto é, quando a experiência não me leva diretamente àquela beatitude, ao encontro com o divino, à plenitude de
total, passo por algumas crises que aparecem na nossa clínica. O chamado síndrome de Physio-Kundalini é um conjunto de dores inexplicadas de pessoas que estão a praticar algumas disciplinas espirituais, dores que não passam, que aparecem na garganta, que aparecem nas costas, dores de cabeça. Portanto, é como se esta Kundalini, a tal serpente enrolada que os hindus falam, que estaria no chakra raiz, ao longo da coluna, fica parada e causa dor. Vivências anómalas em que as pessoas dizem, mas eu passei a ter acesso à informação sem ninguém me dizer, eu adivinho as coisas, PES, percepção extrasensorial, e eu digo, pronto, ok, você está a ter isso, e depois, como alguém disse, isso é apenas a doença infantil da espiritualidade, como o sarampo, como outras coisas. Outras pessoas dizem, estou muito deprimido, e lembro-me de São João da Cruz, estou com uma euforia, nesta coisa que agora são fenómenos afetivos que aparecem como na nossa clínica, muitas vezes exagerados, mas não têm a tal duração das doenças. Pessoas que me dizem, eu agora sei quem fui noutra reencarnação, ok, aceitamos. Pessoas que dizem, estou possuída, bem, ok. Se calhar estou a ultrapassar o entusiasmo. É o entusiasmo. Eu vou então acelerar e citar apenas uma outra coisa, peço desculpa. Ou crises desintegrativas do eu, que seriam, então, as tais psicoses. Em resumo, a experiência mística e a psicótica distinguem-se claramente por aquilo que estão a ver aqui assim. Sobretudo, o psicótico vive em feed-forward, à procura de confirmação, a outra pessoa fica passiva e o comportamento é modificado, um para encontrar sentido de vida, o outro para um sentido de vida muito mais pessoal. Portanto, evitar uma rápida atribuição patológica a estas experiências. Não existe nada de sagrado na psicose, nem mesmo uma psicose espiritual. É doença quando o indivíduo não consegue interatuar com autonomia e em sociedade. E a autêntica espiritualidade é vivida na vida cotidiana. Eu passaria rapidamente, então, para a terapêutica deste tipo de situações. Mostro só aqui uma ideia daquilo que estive a falar. Stanislav Grof, o místico, navega, boia nas duas águas, da luminosidade e da outra. O psicótico afunda-se. Terapêutica. Integrar aquilo que a pessoa viveu, ver se houve exercícios que precipitaram a crise e, portanto, interromper. Não pratica isso durante semanas, meses ou não. Respeitar a orientação religiosa, não dizer, não, isso tem a ver com a sua religião. Não, não tem nada. Dar significado, que não tem que ser obrigatoriamente espiritual. Há aqui autores que propõem que façam grounding, que saiam para a rua, de pé descalço, andem na natureza, abracem-se às árvores, banhos quentes, canja de galinha que nunca fizeram mal a ninguém, e, se necessário, dar psicofármacos que têm uma intenção transpessoal. E essa intenção é permitir que a pessoa, na verdade, consiga dialogar connosco. Cito aqui Santa Teresa d'Ávila, que diz, come um bife que isso passa. Não é? Portanto, seria interessante aqui falar neste aspecto. Em conclusão, parece que nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Por outro lado, trazendo aqui assim Saint-Exupéry, só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. E também trago Camões, falava sobre o amor, mas que se poderia aplicar a este tipo de experiências. O melhor é experimentá-las do que julgá-las, mas julgue quem não puder experimentá-las. Para acabar em paz, e peço desculpa pelo tempo que vos levei. Muito obrigada, professor, por esta conferência tão ampla, que levanta com certeza a todos os participantes imensas questões e que dentro de poucos minutos, naturalmente, lhe serão justamente dirigidas e com certeza que vai nascer daqui um debate muito intenso. Eu apenas roubo só mais 2 minutos para cumprir aquilo que amavelmente o professor me pediu para fazer, que é um comentário crítico. Eu confesso que não sei como é que eu faço este comentário crítico depois desta conferência, mas, olha, convido-vos essencialmente a entrar numa paisagem, e que é uma paisagem comum.
a paisagem do humano, mas provavelmente dentro dessa paisagem nós vamos com certeza encontrar muitos desencontros e contemporaneamente se calhar uma ânsia de quebrar desencontros, muros, obstáculos e tentarmos pensar em conjunto, porque quando falamos de experiência mística, quando nós falamos de mística, quando nós falamos de espiritualidade, nós na realidade estamos a falar do humano. E dentro deste humano, que é esta paisagem que vos convido a participarem e a integrarem comigo, gostaria de separar dois campos, que a meu ver são esses tais dois campos de desencontro. Um, rapidamente, é o do religioso. E parece estranho, numa temática desta conferência, pegar exatamente pelo universo do religioso. Mas gostaria de começar por aí e depois passar para a parte mais da psiquiatria e da psicologia. Isto tudo muito rapidamente, e como já vamos avançados no tempo, eu vou de facto avançar, mas deixando apenas o desafio, os tópicos essenciais, para depois complementarmos aqui neste debate. Na minha perspectiva e daquilo que tem sido o estudo da mística nestes últimos anos, há que tomar consciência de que o universo religioso desconhece, de facto, a linguagem da psicologia, a importância dos aspectos positivos da psicologia no campo do acompanhamento pessoal das pessoas, da prática espiritual. Desconhece, e falo nomeadamente das pessoas que estão diretamente mais a acompanhar, direção espiritual, acompanhamento espiritual, melhor dizendo, quer da parte dos professores, quer da parte de sacerdotes, quer da parte de guias espirituais, de pessoas que, de certa maneira, têm a responsabilidade em diferentes instituições de acompanharem espiritualmente as pessoas. Há, de facto, este desconhecimento, esta linguagem, o que penaliza bastante o próprio acompanhamento. Desconhece a relação entre saúde e espiritualidade, desconhece o que é a espiritualidade sã e uma espiritualidade não sã, desconhece as dimensões do inconsciente espiritual, desconhecem-se as crises que precedem o despertar espiritual, desconhecem as crises causadas pelo despertar religioso, os problemas psicológicos no próprio caminho espiritual. Desconhece muitas das vezes, ou há-se melhor dizendo, uma perda talvez de sensibilidade relativamente ao estado de maturidade pessoal de cada uma das pessoas quando nós estamos num percurso espiritual. Os problemas derivados dessa imaturidade, como muitas das vezes se desligam um pouco de realidades que são fundamentais num acompanhamento espiritual, como os problemas relacionados com situações traumáticas, transtornos mentais, situações de religião, situações familiares, e que isto leva muitas das vezes a que a pessoa, mesmo inserida numa determinada religião, num determinado movimento, num determinado grupo, ela se sinta de certa maneira não vinculada a nada, mas ficando ela própria abandonada no seu próprio percurso espiritual. Há um trabalho muito interessante da psiquiatra Maribel Rodrigues que fala de algo que já o professor também falou, desta situação de muitas das vezes as pessoas serem levadas a tentarem experimentar o tal turista, não é? Espiritual, em que por diferentes motivações, diferentes razões,
efetivamente vão à procura da novidade ou de uma solução até para colmatar determinados sofrimentos, ou então porque acreditam, não é? Ou têm esse desejo e essa esperança de facto elevarem o seu desenvolvimento espiritual. E muitas das vezes o que a pessoa fica é ela própria isoladamente votada a determinadas situações que ela não controla, porque ela é convidada a fazer experiências, mas desvinculada do seu meio familiar, do seu meio cultural e independentemente do seu próprio estado de maturidade, e que muitas das vezes isto pode explotar outros tantos sofrimentos. Maribel tem um trabalho muito interessante, alertando para aspectos psicológicos negativos, alterações psicopatológicas, e esses efeitos todos muito negativos resultam exatamente até de ilusões, como ela tem um termo curioso que é desta guloseima espiritual, ou das pessoas se começarem a sentir acima de qualquer comum dos mortais, e de uma outra realidade que acho muito interessante, o chamado o risco do bypass espiritual, no sentido em que se vai efetivamente à procura dessa realidade para enfrentar as feridas mais profundas. O que faz é através desse bypass, o que faz é através desse momento momentâneo de novidade, mas que está isolado do que David Loy chamava desse trabalho, estou a citar, desse trabalho sujo, isto é, em que é preciso fazer um trabalho de intenso, interno, de descortinar aquilo que é o próprio desenvolvimento da pessoa. E então a pessoa que faz é quase uma automatização, há uma utilização, obviamente depois também alertando para outras situações como a questão do próprio consumo das ofertas espirituais, com tudo o que isto está por trás, e aqui já entramos depois num outro campo, que é a questão do consumismo, dos dinheiros que estão por trás dos interesses económicos, turísticos, etc. E que muitas das vezes as pessoas mais frágeis acabam por ser arrastadas nesta corrente, mas completamente desvinculadas da sua vida concreta e espiritual e do seu próprio percurso de maturidade e desenvolvimento espiritual. Há trabalhos muito interessantes. Sobretudo é curioso perceber nesta dinâmica coisas curiosas como o Luís Gonçalves é um padre carmelita, psicólogo, e dava ele um testemunho muito interessante. Passou muito tempo fazendo meditação transcendental, sendo ele carmelita. E, portanto, valorizava efetivamente, fazia-o diariamente, este tipo de meditação, até que um dia descobriu o trabalho de Herbert Benson, da Universidade de Harvard, que tinha feito uma investigação na comunidade carmelita de Washington. Benson chegou à conclusão que a prática da oração de recolhimento produz os mesmos efeitos fisiológicos e metabólicos que havia encontrado ele próprio na meditação transcendental. Isto passo aqui este exemplo porque eu penso que é muito elucidativo, isto é, por um lado, este desconhecimento de muitas das próprias práticas que se fazem espirituais, até pelos próprios, não é? E que muitas das vezes, através de estudos, vêm alertando o quanto elas são fundamentais e o quanto elas estão perfeitamente integradas neste caminho, digamos, de se fazer um desenvolvimento espiritual, mas integrado, evitando efetivamente que se cheguem a outros estados bastante mais complicados e de maior sofrimento. Nesta mesma viagem, passo para o campo da psicologia e efetivamente trago também à reflexão o facto de muitas das vezes a componente dos psiquiatras, a parte dos psiquiatras e dos psicólogos desconhecem efetivamente
toda a linguagem e toda a realidade religiosa. Quando eu falo dos desencontros, é exatamente disto. Por um lado, o religioso que desconhece toda esta importância, este conhecimento e a linguagem da psicologia para poder acompanhar e poder integrar as pessoas e promover um bom desenvolvimento espiritual. Por outro lado, a outra realidade que desconhece esse universo. O grupo de espiritualidade do Royal College, por exemplo, de Inglaterra, referia números que acho que nos podem ajudar a pensar. 70% dos psiquiatras não têm afiliação religiosa declarada. Esse é o caso apenas de 38% dos seus pacientes. Por outro lado, a crença em Deus referia 39% das mulheres psiquiatras e 19% dos seus colegas masculinos acreditam em Deus. E alertava-se para este déficit, que muitas das vezes em determinadas áreas e escolas de psiquiatria, muitas das vezes é colmatado através de cursos ou então proporcionar, por exemplo, o exercício da meditação, etc. E, portanto, este desencontro é algo que penso que pode ser refletido. E este desencontro, muitas das vezes, se acontece na dimensão espiritual, permitam-me partilhar convosco que ele acontece ainda mais na dimensão mística, porque esse é um termo ainda muito mais assustador, é um termo, sobretudo, muito mal entendido, que foi ferido ao longo do tempo com muitas interpretações erróneas e que, portanto, levou efetivamente a esta clivagem ainda melhor. Ou visto por uns como desvalorização da vida real, percepção delirante do mundo concreto, inibição intelectual, infantilismo psíquico, isto tudo resultado do desamparo e do desejo da proteção original do pai da infância, ou então com uma regressão ao serviço do ego, à união simbiótica com a mãe, ou então uma distorção sexual. Há toda aqui uma leitura, por um lado, que desvirtualiza efetivamente aquilo que é, na realidade, a mística e a experiência mística, façam outros grupos já muito mais elucidativos que dizem que se deve ter em atenção um melhor estudo sobre a mística, haver um maior diálogo, ter atenção ao anacronismo, desculpem, de alguns dos argumentos que foram sendo ao longo do tempo veiculados, da aceitação desta experiência subjetiva no plano ontológico e, portanto, esta realidade de que a pessoa é efetivamente capaz de procurar, inserida no mundo atual, ter um desenvolvimento elevado da sua própria espiritualidade. No meio de todos estes quês e porquês, perspectivas e não perspectivas mais ou menos positivas, gostaria de partilhar só 2 ou 3 textos para que voltássemos ao diálogo. Partilho o texto de Pires, que diz assim: no meu entender, eu peço desculpa, Pires fez um estudo sobre erotismo e a religião. No meu entender, a experiência religiosa pode proporcionar a integração dos aspectos dissociados, funcionar como um setting próprio para a elaboração de angústias existenciais, ter uma função integradora, ampliar rede de significados, promovendo, portanto, transformações profundas e expansão psíquica. Podemos compreender esta regressão não como uma patologia, mas como parte de um processo de desenvolvimento. A perda do self que ocorre em determinadas experiências religiosas pode representar o desmantelamento adaptativo do falso self, enquanto que o retorno a processos primitivos arcaicos pode significar
a recuperação do verdadeiro self. Quando se enfoca a experiência religiosa sob este vértice, ela é tão reparadora quanto a criatividade ou a psicanálise. De facto, na linha de Bion, os psicanalistas devem acostumar-se com a teoria dos terminais abertos, do infinito, do espaço não finito. Se quisermos saber algo sobre religião ou estética ou ciência, temos de tolerar o infinito. Já uma outra autora que estudou Margaret Poretti e Ibn Arabi sobre a questão específica do aniquilamento que acontece muitas das vezes na experiência mística, diz: o eu aniquilado não perde a sua capacidade de estar cônscio, ainda que o foco da sua consciência não esteja em si mesmo. As suas funções egóicas, no sentido descrito, permanecem. Ele não se torna psicótico, incapaz de atuar sob o princípio da realidade, que muitas das vezes era exatamente isso que acontecia. Já o psicanalista Frederico Pereira deixa este seu parecer. A experiência mística é uma experiência psicológica singular, uma experiência dos limites. Ela é única, mesmo que variável na sua expressão. Isto faz da experiência uma experiência psicológica singular, como já tinha dito, e é singular porque, independente dos sinais pelos quais ela pode ser pensada e dita, mas a experiência singular enquanto experiência que na sua expressão e no seu sinal lhe dá forma, combate todo o sinal e todo o colocar em forma. Já Cook nos diz o seguinte: quando uma comunidade não está informada sobre tais assuntos e não é receptível a eles, podem ser facilmente diagnosticados como manifestações patológicas de distúrbios psiquiátricos. Mesmo quando um distúrbio psiquiátrico é adequadamente diagnosticado, pode ainda existir uma dimensão mística para a experiência do paciente que pode ser compreendida e integrada de uma forma positiva se tratada de uma forma sensível pelos clínicos, terapeutas e comunidade alargada. Há um trabalho muito interessante que vos queria, sobretudo quem tiver interesse, fica só apenas a referência, que é o trabalho de Kroll e Barchak sobre os místicos da Idade Média. E é interessante porque estes autores vão recuperar a teoria de Ernest Hartmann sobre as fronteiras espessas e as fronteiras finas. E chegam à conclusão, pelo menos é o parecer deles, que os místicos medievais parecem revelar semelhanças com as qualidades das pessoas de fronteiras finas. O que indica ser mais comum é que estas pessoas consideradas como santas parecem quase como seres que não são deste mundo, revelam uma tendência para terem dificuldade em se inserirem demasiadamente no mundo, sobretudo, e chamam a atenção para isto, sobretudo quando o meio onde estão inseridos é formado por pessoas de fronteiras espessas, cujo estereótipo é o da intolerância, a impaciência face à incerteza e a ausência de mundanidade de pessoas de fronteiras finas. Seriam incontáveis a quantidade de estudos que nos vão chamando a atenção para a importância, efetivamente, da espiritualidade no desenvolvimento pessoal, na forma como se encara determinadas doenças, na forma como superam essas mesmas doenças, na forma como se evita determinados riscos, quer de mutilação, de suicídio, etc. Há estudos interessantíssimos. Há um estudo também muito interessante
que foi feito em 2 grupos de crianças de 6 aos 12 anos. Um grupo de crianças que não tinha qualquer tipo de prática espiritual e religiosa, e outro grupo de crianças que tinha. O estudo servia para tentar medir o índice de felicidade. Chegaram os autores à conclusão de que o grupo de crianças que efetivamente tinha uma prática espiritual, religiosa, revelava níveis mais altos de felicidade. Seriam absolutamente incansáveis toda a panóplia, digamos, de estudos interessantíssimos sobre esta dimensão. Fica apenas, no meu entender, este desafio, neste tal jardim humano, em que estes 2 lados têm tudo para comungar e para trabalhar em conjunto, o religioso, a psiquiatria, a psicologia, a medicina, mostra-nos que há aqui um longo caminho ainda por fazer. Estamos na antecâmara para começarmos ainda neste pequenino átrio timidamente a chegar a estes pontos. O que é revelador são os estudos que não podem ser negados, porque são imensos, a todos os níveis de saúde mental, da dimensão da felicidade, da integração no mundo. Penso que há todo um caminho que vale a pena apostar sem esse lado preconceituoso e que não seja efetivamente o desconhecimento de parte a parte das linguagens e das realidades que impeça investir no humano e de nós conseguirmos conhecer o humano na sua plena e verdadeira dimensão. Muitos são os pacientes que solicitam aos seus médicos que no seu diagnóstico lhes façam diretamente a pergunta sobre a sua realidade espiritual, as suas crenças, as suas práticas religiosas. E isto é extremamente importante não ignorar. E, portanto, deixo o desafio quer ao universo religioso, quer ao universo da psiquiatria e da psicologia, este enorme desafio. Há que descobrir o mundo de uma forma muito mais rica. E termino apenas só para partilhar convosco, que é a última coisa que eu partilho, é que é um estudo muito interessante de Robert Dilts, especialista no estudo da programação neurolinguística, que simplesmente pegou num texto bíblico. Deixo este desafio para que seja esta tal janela aberta para vermos o quanto ainda há para descobrir. Estou a falar de Deuteronômio 6:5 e que diz: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua mente, com todas as tuas forças. Dilts compara este mandamento com as implicações neurológicas do sujeito crente. E diz Dilts: quando nós dizemos amarás o Senhor teu Deus, estamos na dimensão do espiritual. Com toda a tua alma, estamos na identidade. Com todo o teu coração, estamos efetivamente a trabalhar nas áreas das crenças, dos valores, dos sentimentos. Com toda a tua mente, trabalhamos as áreas das capacidades. E com todas as tuas forças, estamos efetivamente a trabalhar na dimensão das condutas. Isto significa, quando nós ignoramos e fazemos uma clivagem entre psiquiatria e mundo religioso e psiquiatria, psicologia, mundo religioso, quando clivamos, estamos efetivamente a mutilar o humano, e eu penso que esse fica um jardim muito mais deserto do que propriamente um jardim. Obrigada. Agradecendo mais uma vez ao professor Mário Simões
esta interessantíssima conferência. A doutora Eugénia Abrantes, o seu comentário crítico tão rico e estar também presente nesta sessão. Obrigado pela presença de todos aqui no Salão 9 e aos que nos acompanham via telemática. Muito obrigado e uma boa noite.